Irmãos, nessa noite nós vamos concluir a exposição do livro do profeta Abacuque, que teve início logo no princípio de janeiro. Clemente e os outros irmãos que se responsabilizaram por expor esse texto que é tão rico. Às vezes é até difícil pensar assim, poxa, a gente tinha acabado de sair de um profeta, pregamos 12 capítulos do profeta Isaías e vamos mais uma vez ouvir a exposição do livro de um profeta. A mensagem dos profetas ela é caracterizada pela sua dureza, pela forma dura com que os profetas eles tratam o pecado do povo, mostrando como que Deus de forma alguma é conivente com o pecado da nação, com o pecado do povo. O que nós podemos aprender com os profetas de maneira muito clara é essa mensagem. Deus não é conivente com o pecado do povo e Ele pune aqueles que se rebelam contra Ele, aqueles que andam em falta de conformidade com sua lei. Mas mesmo nos textos dos profetas, como vimos no profeta Isaías e também no texto do profeta Abacuque, um profeta menor, nós vemos que Deus tem um propósito também muito claro no seu trato com a sua nação, com o seu povo, mesmo que por meio de juízo, levantando nações inimigas para punir o povo por conta dos seus pecados. Deus não pune simplesmente por punir, mas entendemos que Deus tem um propósito de restauração, quando levanta inimigos para punir Israel por conta dos seus pecados e da maneira com que se distanciaram do Senhor. É claro que nós vemos momentos em que há um propósito muito específico, que é de punir. Deus pune e tem esse objetivo como um propósito bem definido. Mas todo juízo, ele busca redimir o povo, despertando no coração da nação arrependimento. E o texto nos mostra, portanto, como que Deus é gracioso, como Deus é misericordioso para com aqueles que se arrependem, para com aqueles que diante das dificuldades pelas quais possam passar, dificuldades essas em diversas situações providenciadas pelo próprio Deus, Deus restaura a sua nação, Deus restaura o seu povo, quando esses, reconhecendo o seu próprio pecado e o como se distanciaram do Senhor, se arrependem e se submetem à lei de Deus e se submetem à palavra de Deus. O livro dos profetas, portanto, eles mostram isso com muita clareza. Deus pune o pecador, Deus não é conivente com o pecado, mas Deus é misericordioso para com aqueles que se arrependem. E o texto nos mostra isso de diversas formas. Quando Deus pune e quando Deus também, por meio dos profetas, anuncia uma mensagem de restauração. O que nós podemos observar é que mesmo no profeta Isaías, que estudamos no final do ano passado, e no texto do profeta Abacuque, a palavra de juízo, ela não é a palavra final, mas há uma palavra de esperança que está destinada à igreja ou destinada aos crentes, ainda que no período do Antigo Testamento, e essa palavra de esperança, ou essa esperança, esses crentes podem encontrar em Deus. Se nós pensarmos naquilo que iremos meditar nessa noite, no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, temos a consciência de que a nossa esperança, mesmo diante das dificuldades pelas quais nós podemos passar, mesmo diante das lutas que podemos viver, e alguma delas providenciadas por Deus, para a nossa restauração, para nos guiar ao arrependimento, nós podemos encontrar conforto e consolo no Senhor. E nós podemos ver que essa é a mensagem de Abacuque, no capítulo 3, mesmo diante da certeza do juízo de Deus que estava destinado à nação de Israel. Abra sua Bíblia, portanto, comigo, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo, são apenas 19 versos. Acompanhe comigo essa leitura, não feche sua Bíblia, é importante, muito importante que durante a pregação você acompanhe e seja como os cristãos de Bereia, que verificavam e questionavam aquilo que era dito por meio dos apóstolos que pregavam a mensagem de Cristo,
para ver se estava de fato em conformidade com o texto das Escrituras. É muito importante, irmãos, que como crentes estejamos atentos e julguemos com piedade aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, ou daqueles que falam em nome de Deus. É muito sério esse momento onde nós abrimos as Escrituras e nos propomos a expor e pregar, e aquele que ouve tem a responsabilidade de examinar com cuidado, para que se houver algo distante daquilo que o texto diz, seja rejeitado. Seja rejeitado, primeiro, porque não provém de Deus. Segundo, porque tudo aquilo que não provém de Deus, portanto, vem do maligno. E se nós aderirmos a doutrinas distantes das Escrituras, nós só traremos prejuízos para as nossas vidas. Portanto, julgar aquilo que é dito, mesmo que sendo dito em nome de Deus, é algo que nós devemos fazer pensando na glória de Deus, mas também na edificação pessoal de cada um de nós. Abacuque, capítulo 3, verso 1 até o verso 19, o texto diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como as da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Vamos orar? Feche os seus olhos, peça a Deus que neste momento ilumine seu coração, sua mente, para que possamos compreender aquilo que as Escrituras nos revelam a respeito do Senhor. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao Seu nome e rendemos graças a Ti neste momento onde temos a oportunidade e o privilégio de meditarmos nas Escrituras. Sabemos, ó Deus, que somos limitados em nosso entendimento por conta da depravação que atinge os nossos corações por conta do pecado original que cometemos junto com nossos pais, Adão e Eva. Mas oramos para que pela graça do Senhor e pela sua misericórdia, o Senhor, pela ação do seu Espírito Santo, possa trazer iluminação a cada um de nós, para que possamos compreender a passagem. E que esta compreensão seja muito mais do que um simples entendimento intelectual, mas que possa atingir também o nosso coração. É no nome do seu Filho amado, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Você já reparou que há algumas orações nas Escrituras que são bem difíceis de serem repetidas? Talvez nós não tenhamos atinados quanto às orações que estão contidas nas Escrituras, por se tratarem em alguns casos, de narrativas históricas, mas talvez nós já tenhamos nos apercebido de alguns cânticos que cantamos e percebemos o quanto eles são difíceis de serem cantados, não pela sua melodia ou pela sua métrica, mas por aquilo que afirmam em seus cânticos e em suas letras. Há cânticos e há hinos que nós não devemos cantar porque têm letras ruins e que não proferem a verdade das Escrituras, mas há cânticos e hinos que devemos cantar, mas são difíceis. Difíceis porque nós nos deparamos com a dureza do nosso coração diante de atitudes que as Escrituras nos ensinam a ter, mesmo diante de momentos difíceis. Talvez você já tenha refletido a respeito daquele hino de número 62, que fala a respeito de gratidão, e que nós cantamos muitas vezes aqui na nossa igreja. Num determinado momento o hino diz assim: eu te agradeço, ó Pai, pelos amigos, mas eu te agradeço também pelos inimigos. Acredito que todos nós, quando cantamos esse hino aqui na igreja, ou quando o hino está na liturgia, nós cantamos o hino. Mas será que nós somos de fato gratos pelos inimigos? Será que somos de fato gratos por aqueles que nos prejudicam? Mesmo as Escrituras nos ensinando que a esses devemos amar e orar por eles, e não a odiá-los. Será que nós cantamos? Há orações e há cânticos que são difíceis de orar e que são difíceis de cantar, mesmo sendo verdades bíblicas. O texto de Abacuque se encaixa em um desses quadros. O texto que nós temos diante de nós é tanto um cântico quanto uma oração. Mas a pergunta que devemos fazer é se temos essa disposição de orarmos como o profeta, que já no final do texto diz descansar em Deus, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide. Essa é uma disposição que talvez na maioria de nós não haja a disposição de glorificar a Deus mesmo pela escassez. A oração de Abacuque, no texto do capítulo 3, é uma oração, portanto, muito impactante e que nos leva a uma reflexão muito séria. Se de fato temos o nosso prazer em Deus, se de fato o nosso prazer está nas promessas do Senhor, ou se nós temos o prazer e a alegria do nosso coração nas coisas e nas circunstâncias, nas coisas materiais e nos momentos pelos quais nós podemos passar e viver. Quando o Abacuque, portanto, registra a sua oração nesse texto, nós podemos entender que esta é uma oração destinada a toda a congregação. Olha o que o texto nos diz, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. O texto já no final, no verso 19, diz: ao mestre de canto para instrumentos de corda. Essa era uma oração que deveria ser musicalizada para que a congregação pudesse cantar. Era uma confissão do íntimo do profeta, mas nós entendemos que ela tinha também um propósito. A igreja deveria fazer essa oração.
A igreja deveria cantar essa nação para que assim, talvez de maneira didática, fosse conduzida a descansar em Deus, independente das situações pelas quais ela pudesse viver. O que nós podemos ver nesse texto é que Abacuque de fato exalta a Deus e descansa em Deus, porque ele entendeu que o justo, ele viverá pela fé, que a justiça de Deus será feita, que a justiça de Deus será feita inclusive na nação de Israel, sobre a nação de Israel, quando Deus então levantaria uma nação inimiga para punir o povo e levá-los cativos, Deus faria a sua justiça, e se não fizesse seria injusto. Mas Deus, na história da igreja e na história do seu relacionamento com o povo de Israel, ele mostra a sua justiça também quando pune o povo por conta dos seus próprios pecados. Esse é um dos atributos de Deus, um dos atributos que não podemos negligenciar. Muitos de nós gostamos de enfatizar determinados atributos de Deus, mas nos esquecemos de alguns. Falamos do amor de Deus e nos apegamos a Ele, mas precisamos nos lembrar que Deus é justo e Ele manifesta a sua justiça, inclusive quando pune o pecador pelos pecados que cometeu. Abacuque, nessa passagem, ele mostra que já não há qualquer questionamento da sua parte, nem em relação ao procedimento da própria nação, e nem em relação ao juízo de Deus sobre a nação, mas ele agora se conforma com a vontade de Deus. Embora nos primeiros versos, e nós poderemos ver, ele ora humildemente, clamando a Deus por misericórdia. O capítulo 3, no verso 2, nos mostra dois sentimentos de Abacuque que nos chamam muito a atenção. No verso 2, o que o texto nos mostra é o temor de Abacuque diante das declarações do próprio Deus, das declarações de juízo de Deus sobre a nação. Abacuque está, portanto, temeroso. Abacuque está, portanto, com medo. Ele teme a Deus, e ele teme o juízo de Deus que viria sobre a nação de Israel. Ele teme aquilo que havia sido anunciado pelo próprio Deus nos capítulos e nos versos anteriores. Algumas pessoas, diante de um texto como esse, dizem, não há aqui um medo, apenas um respeito, porque assim definem temor do Senhor. Honestamente, tem muita dificuldade com isso, irmãos. Tem muita dificuldade em definir temor simplesmente como um respeito. Creio sim que no temor haja respeito, mas há um medo diante da grandeza e da soberania de Deus. Se nós olharmos alguns textos das Escrituras que nos mostram a reação do povo diante de Deus, nós deveremos e poderemos entender que a reação do povo de Israel, dos discípulos do Senhor Jesus, em determinados momentos, quando se encontram com Deus e se encontram com Cristo, agem com temor, agem com medo. Assim agiu o povo de Israel, assim que saíram do cativeiro egípcio, diante da glória de Deus sendo revelada no Monte Sinai. Assim agiu Isaías, quando se deparando com a glória de Deus, cai como morto. E assim também discípulos e apóstolos do Senhor, diante da visão da glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Isaías teme, os discípulos temem, e Abacuque teme diante das declarações de juízo de Deus sobre a nação. Me lembrei agora de uma tira que vi na internet que me chama muita atenção. Provavelmente você já viu em camisetas, você já viu em adesivos a seguinte frase: só Deus pode me julgar. E há pouco tempo vi alguém que rebateu essa frase dizendo assim: você não teme isso? Você não tem medo do julgamento de Deus? Nós vemos aqui um homem que, diante da consciência do julgamento de Deus e da severidade com que Deus trata o pecado, ele teme. Abacuque teme o juízo de Deus. Abacuque teme o juízo de Deus sobre a nação de Israel.
Mas nós vemos agora na segunda parte do verso 2, que há uma transição, e Abacuque vai do medo à fé. E nós podemos entender que nesses versos, Abacuque dá início a algo que ele explora a partir do verso 3, quando ele relembra as obras de graça do Senhor e misericórdia em favor do seu povo. Quando ele vai clamar a Deus de maneira humilde, pedindo a Deus que reavives a sua obra no meio do seu povo. Essa é uma oração que Abacuque faz por misericórdia, por graça. Abacuque tem sim consciência do juízo de Deus sobre a nação e daquilo que aguarda a nação, mas ele ora humildemente, clamando a Deus por graça. Ele tem consciência da maneira graciosa com que Deus agiu em favor do seu povo no passado e recordando os feitos históricos e os momentos históricos onde Deus interviu na nação, ele agora clama a Deus mais uma vez por misericórdia. Essa é a oração do profeta já no final do capítulo, do verso 2, quando ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Uma oração humilde que Abacuque faz, clamando a Deus por graça e misericórdia, diante da certeza do juízo sobre a própria nação de Israel. No verso 3 até o verso 15, como mencionei, portanto, Abacuque vai explorar aquilo que ele já inicia no verso 2. Se no verso 2 ele clama a Deus com base na graça de Deus revelada no passado, no verso 3 até o verso 15, Abacuque vai buscar forças nos feitos de Deus, na intervenção de Deus no passado em favor da própria nação. E nós podemos ver diversas referências que o texto faz a livramentos de Deus à própria nação de Israel no passado, agindo em favor do seu povo, livrando o seu povo das mãos do inimigo. E Abacuque inicia essa declaração de fé e da consciência de que Deus age de maneira graciosa em favor do seu povo, dizendo: Deus vem. E há um comentarista que diz que essa é uma afirmação que rege toda a esperança de Abacuque nesse capítulo. Ele tem certeza de que Deus vem e de que Deus irá agir de maneira graciosa em favor do seu povo, assim como agiu no passado. Ele tem certeza, Deus é aquele que intervém, e Ele vem e age de maneira graciosa em favor do seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, o verso 5, nós podemos perceber aqui que há uma referência ao livramento que Deus faz à nação de Israel, punindo o povo egípcio com as pragas. O verso 8 até o verso 9 nos mostra como Deus então derrota os soldados egípcios no mar, mostrando a vitória do Senhor diante daquela nação que havia oprimido o povo de Israel. No verso 11, nós podemos ver uma referência a um momento histórico onde Deus, segundo as Escrituras, faz com que o sol pare, com que o sol se detenha, para que assim Josué pudesse vencer a batalha. O verso 7 é provavelmente uma referência ao tempo dos juízes, onde Deus suscitava o libertador, onde Deus suscitava aquele que seria o libertador da nação de Israel. E quando nós observamos o texto de Juízes, nos soa muito interessante o fato de que Deus era aquele que levantava uma nação para punir o povo, porque a nação de Israel havia se distanciado do Senhor, mas Deus era aquele que também não deixava impune aqueles que Ele mesmo suscitava para punir o seu próprio povo. E nós vemos no texto de Juízes diversas histórias onde Deus, apesar do pecado rotineiro da nação de Israel, levanta juízes e suscita homens para livrar e libertar o povo das mãos do seu opressor. Abacuque, da mesma forma, nesse texto, ele tem consciência disso, de que Deus é aquele que age de maneira graciosa para com o seu povo, suscitando o libertador. Ele vem na forma do seu libertador para livrar o povo das mãos dos seus inimigos.
no verso 12 até o verso 13, o que nós podemos observar é a declaração de Abacuque de que Deus agiu em diversos momentos da história em socorro de seu povo. Abacuque relembra os atos da graça de Deus, o poder de Deus em livrar e libertar o seu povo. E Abacuque ora a Deus com a esperança e a fé de que o Senhor é aquele que pode agir no seu tempo da mesma maneira com que agiu no passado, livrando o povo de maneira graciosa e de maneira misericordiosa. Mas o verso 16 nos mostra algo que nos chama muita atenção. No princípio, há uma oração humilde que o profeta faz, clamando a Deus por graça, estando consciente do juízo de Deus que recairia sobre a nação. Mas isso, obviamente, não impede o povo de orar a Deus, clamando por graça e misericórdia. Não há qualquer impedimento da parte do Senhor que o seu povo ore, pedindo a Ele libertação, pedindo a Ele livramento. Mas o profeta nos mostra algo muito interessante nesses versos. E a primeira parte do texto, agora do verso 16 até o verso 19, nos traz declarações que são extremamente interessantes. O verso 16 diz da seguinte forma: ouviu-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Até essa parte do verso 16, nós podemos ver aqui um Abacuque que ainda revela em seu próprio corpo o temor diante da declaração do juízo de Deus contra a própria nação de Israel. Verso 2 repete, ou o verso 16, na parte A, repete aquilo que o verso 2 já havia dito. Abacuque teme a Deus e Abacuque teme o juízo de Deus. Mas Abacuque agora nos mostra que ele está disposto a esperar o dia da angústia que virá contra o povo que os acomete. Essa é a declaração do profeta. O que o texto nos mostra é que Abacuque tinha a consciência de que Deus os puniria. Deus puniria a nação, mas ele tinha consciência de que Deus também puniria aqueles que ele mesmo estaria levantando como uma marreta sobre o seu povo. E o texto nos mostra então que Abacuque estava agora disposto a esperar a justiça de Deus, que se revelaria não apenas contra a nação de Israel, mas contra a Babilônia, o império que levaria o povo de Deus cativo durante muitos anos. Abacuque tinha plena certeza de que Deus também puniria a estes. Deus não deixaria os seus inimigos impunes. E Abacuque descansa em Deus e na certeza de que Deus exerceria a sua justiça e exerceria o seu juízo. Mesmo, portanto, diante da consciência do juízo da justiça de Deus sobre a própria nação, não apenas sobre a Babilônia, mas o texto nos mostra no verso 17 e no verso 18, que mesmo diante de um cenário catastrófico que acometeria a própria nação de Israel, Abacuque delicia-se em Deus. Abacuque se regozija no Senhor. Olha a declaração do profeta nos versos 17 até o verso 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O verso 17, ele descreve o cenário da própria nação de Israel, aquilo que aconteceria à nação depois da invasão das nações inimigas. Não haveria fruto na vide, o produto da oliveira mentiria, e os campos não produziriam alimento. Nós vimos isso no texto do profeta Isaías, quando ele descreve
toda a devastação que as nações inimigas promoveriam sobre Israel. Mas Abacuque tem a consciência de que essa seria a situação da nação. Sobretudo, o seu prazer está no Senhor. E ele se regozija em Deus. E a certeza de que a sua salvação provém do Senhor e de que o seu prazer está no Senhor é que faz com que agora no verso 19 haja uma reversão, tanto do verso 2 parte A, quanto do verso 16 parte A, quando o texto nos mostra um profeta que está temeroso diante da certeza do juízo de Deus sobre a nação. Mas agora o prazer do profeta na graça e na misericórdia de Deus, que um dia irá se manifestar, é que o faz andar de maneira altaneira. Olha o que o verso 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Essa é a oração do profeta, que tem a consciência de que Deus derramaria o seu juízo sobre a nação, de que a nação passaria pelo juízo de Deus por conta dos pecados e da sua apostasia. Essa é a oração do profeta, que tinha consciência de que Deus também puniria aqueles que, certa vez, ele levantou para punir o povo. Mas o texto nos mostra onde está a esperança do profeta. Ele ora sim, clamando a Deus por graça e por misericórdia, mas ainda que a sua oração não seja atendida, ele repousa a sua esperança na graça e na misericórdia do Senhor. O seu prazer está em Deus e não nas situações. O que nós podemos aprender, irmãos, com um texto tão rico como esse? De fato, uma das primeiras lições que podemos aprender é que o texto nos ensina que devemos sim temer a Deus. Devemos temer a Deus, devemos temer o seu juízo. E não podemos nos portar como quem não crê que um dia Deus irá de julgar todos os atos e todas as atitudes. A própria Escritura diz que Deus julga segundo os atos de cada um de nós. Portanto, nós não podemos agir como aqueles que dizem: só Deus pode me julgar. Como se, de certa forma, isso nos livrasse do juízo, do julgamento de Deus. Com a consciência de que Deus é quem nos julga, devemos, portanto, temer. E esse temor, portanto, deve nos conduzir ao arrependimento. Esse temor deve nos conduzir a um quebrantamento. Esse temor deve nos conduzir à consciência dos nossos próprios pecados. Nós não podemos negligenciar os atributos de Deus. Nós não podemos ver Deus apenas como um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, mas Ele é sim quem julga e quem pune o pecador. Deus não livra o pecador se não houver arrependimento. E o que nós podemos ver nessas passagens é que Deus, portanto, providenciava o juízo e a justiça para conduzir o povo ao arrependimento. Ainda no juízo, Deus mostrava a sua graça, porque o seu propósito era conduzir o povo ao arrependimento. Mas nós podemos perceber que na história da nação de Israel, embora Deus houvesse dado inúmeras oportunidades, muitos persistiram na impenitência. Mas Deus sim foi gracioso, preservando alguns de maneira graciosa. Nós não devemos, portanto, nos portar de maneira displicente em relação ao juízo e à justiça de Deus. Ele julga e Ele condena aqueles que não se arrependem de seus próprios pecados. Mas o texto nos mostra que, mesmo diante de situações adversas e de situações difíceis pelas quais nós podemos passar, que podem ser elas consequências do contexto social ou de pecado e erros que nós cometemos pessoalmente, pecados e escolhas específicas que fizemos e realizamos no decorrer da nossa história. O texto nos diz que, portanto, podemos orar e clamar a Deus com a consciência de que Deus é misericordioso e de que Ele é gracioso e que Ele age desta forma em nosso favor.
Quando nós olhamos para o texto, nós podemos perceber que o profeta ele tem a segurança de que Deus é misericordioso. Qual elemento traz essa segurança para o profeta? Os feitos de Deus no passado. Diante das lutas, irmãos, das dificuldades pelas quais nós passamos, a que nós devemos nos apegar? Devemos nos apegar, portanto, às Escrituras. Nelas nós temos o registro da intervenção graciosa de Deus e misericordiosa de Deus em favor do seu povo. Nela nós vemos Deus tirando o povo do Egito e levando-os até a terra prometida. Nela nós vemos a providência e intervenção de Deus personificada na pessoa de seu Filho, Cristo Jesus, para libertar o homem do maior cativeiro, que é o cativeiro do pecado, e libertar o homem, livrá-lo do próprio Deus e do juízo eterno de Deus, que está destinado àqueles que não se arrependem. Portanto, devemos olhar os feitos de Deus na história e nos regozijarmos na certeza de que Ele age sim em favor do seu povo de maneira graciosa. Ainda hoje nós temos a certeza disso porque Ele agiu dessa forma no passado. A nossa confiança e a nossa certeza, portanto, deve estar na certeza de que Deus é aquele que intervém e é aquele que dirige as nossas vidas. Quando o profeta diz no verso 3, Deus vem, e nós devemos ter a certeza de que Ele veio e se manifestou na pessoa do seu Filho amado, Cristo Jesus. E esse certamente um dia virá, mais uma vez. O texto de Hebreus, no capítulo 10, no verso 37, diz, aquele que vem virá e não tardará. A nossa esperança, portanto, deve estar fundamentada na esperança que o profeta Abacuque tinha nessa passagem, na certeza da graça de Deus que se manifestaria no futuro. Abacuque tinha certeza de algumas coisas. A primeira delas é de que o povo iria sofrer as consequências dos seus próprios pecados. Mas ele tinha certeza de que no futuro Deus agiria de maneira graciosa para com o seu povo. Nós devemos ter essa consciência também, de que haverão sofrimentos, de que haverá lutas pelas quais nós podemos passar, se já não estamos passando, lutas terríveis, lutas duras, que nos levam às lágrimas. Mas temos a certeza de que a nossa esperança ela não está no tempo presente, mas está em Cristo Jesus, na revelação de Deus em Cristo, que há de se revelar no último dia, quando o Senhor mais uma vez vier, para resgatar aqueles que, conduzidos pela graça de Deus, se arrependeram de seus pecados e passaram então a servir a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A esperança em Cristo Jesus é a única coisa, irmãos, que nos faz orar a oração do profeta Abacuque. Não há qualquer outra perspectiva senão a da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, que nos possa orar, como o profeta diz, dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É apenas pela esperança da graça de Deus em Cristo Jesus que nós podemos orar assim. Porque se colocarmos a esperança do nosso coração nas situações, aquilo que nos espera é desespero. Mas a graça de Deus é a única coisa que não nos permite ou não nos deixa chegar à loucura diante do sofrimento. Apenas a graça de Deus nos dá paz e alegria, mesmo diante das lutas. Portanto, a pergunta que nós podemos nos fazer diante de um texto como esse é: em que você coloca a sua esperança? Em que você coloca a sua alegria? E é por isso, irmãos, que eu disse no princípio do sermão que nós devemos ser críticos em relação àquilo que ouvimos, porque qualquer mensagem triunfalista deve ser rejeitada.
Porque aquilo que temos certeza, e não só o texto do Antigo Testamento, mas o texto do Novo Testamento nos mostra, é que nós iremos sofrer. Nós iremos passar por dificuldades, nós iremos passar por lutas, e qualquer tipo de mensagem que diga o contrário deve ser rejeitada, porque a partir do momento em que colocarmos a nossa esperança num triunfalismo pseudo-cristão ou falso cristão, nós iremos nos frustrar, nós iremos nos decepcionar. E a consequência fatal e inevitável é que, portanto, vamos abandonar a Deus, vamos abandonar as Escrituras, vamos abandonar a igreja, porque no momento nós acreditamos numa mentira, acreditamos em algo que não condiz com a realidade das Escrituras. Nós iremos sofrer. E eu não quero te desanimar com isso, eu quero te alertar. Eu quero ser realista quando afirmo isso, mas eu quero dizer que mesmo que haja sofrimento e que mesmo que possamos passar por dificuldades tais como as que a nação de Israel passou, ou que a igreja primitiva viveu no passado, ou que os cristãos em países que são fechados ao cristianismo vivem ainda hoje, é que mesmo assim nós podemos ter alegria em Cristo Jesus. É só em Cristo, irmãos. É só na graça. É só na misericórdia de Deus que há de se revelar no futuro. E a nossa esperança, portanto, ela está naquilo que nós já temos pela graça de Deus, mas naquilo que está reservado para nós no futuro. Prosperidade, plenitude, glória, nós só teremos no último dia, se nos mantivermos fiéis. Até lá, o que nos está reservado são as lutas. São as dificuldades, mas o que nos permite passar por elas de maneira altaneira é a esperança da graça de Deus, que irá se revelar graciosamente, plenamente, em Cristo Jesus, na segunda vinda, na parousia, quando Cristo vier para resgatar o seu povo, mas também para punir aqueles que se mantiveram impenitentes. Essa é uma mensagem de alerta. Essa é uma mensagem realista, que nos mostra aquilo que está reservado a nós como crentes, porque as próprias Escrituras, das palavras do próprio Jesus, nos afirmam que no mundo nós teríamos aflições. Mas Cristo venceu o mundo, irmãos. Cristo venceu a morte. E ainda que passamos e venhamos a passar por lutas e por dificuldades aqui, a nossa certeza está na graça de Deus em Cristo Jesus. Nele nós podemos exaltar e glorificar o Senhor, independente das lutas. Confie em Cristo. Deposite a sua confiança e coloque o seu coração em Jesus. E assim poderemos, apesar das nossas inclinações naturais, orar como o profeta Abacuque. Todavia, embora você possa estar passando por problemas no casamento, todavia, embora você possa estar passando por lutas no seu trabalho ou pela falta dele, todavia, embora você possa estar passando por problemas, quaisquer que eles sejam, em Cristo Jesus, nós podemos nos alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação, pois temos a confiança e a certeza daquilo que o próprio profeta nos ensina nessa passagem. O justo vive pela fé. E é em fé que nós devemos caminhar até o dia em que Cristo voltar. Que Deus nos abençoe.